Graça... Fiquem de pé, irmãos, por gentileza, que vocês estão aqui. Graça e paz a todos que estão em casa também assistindo pela nossa rede social. Que Deus te abençoe nesse dia, possa falar ao seu coração. Vamos iniciar esse culto. Vou ler aqui os primeiros versículos do Salmos 34. Vou ler aqui do versículo 1 ao versículo 4, Salmo 34, que é um salmo de Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, que o expulsou e ele partiu. Ele estava fugindo de uma perseguição, mas mesmo assim ele adorou a Deus. Salmos 34, vou ler os primeiros versículos apenas. Dizer assim, Salmo 34, versículo 1. Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Amém? Até aí, olha só, Davi, por isso que eu li a introdução aqui, Davi estava fugindo de uma perseguição. E aqui, nesse momento, ele adorou a Deus e ele agradeceu a Deus porque o Senhor o livrou de todos os medos que ele tinha. Então vamos adorar a Deus nessa manhã, independente das dificuldades que você possa estar passando, mas como Davi, todo o tempo nós temos que louvar e adorar ao nosso Deus. Que nós tenhamos esse espírito, pois o Senhor tem nos abençoado, nos ajudado, apesar das dificuldades, das tribulações, Deus está sempre conosco em cada situação. Vamos orar, vamos abrir o nosso coração e pedir que Deus nos abençoe. Vamos orar todos juntos. Senhor nosso Deus, como disse Davi, no momento que estava sendo perseguido, Deus, ele louvava a Deus o tempo todo, Deus. E ele estava louvando, porque o Senhor estava tirando todos os medos do coração dele, Deus. Eu peço que o Senhor, Deus, receba, Deus, a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso louvor, que possamos ter um coração sempre, Deus, de adorar a Deus, independente de qualquer circunstância, seja boa ou seja ruim, ó Deus. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale ao nosso coração nesse domingo, que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo essa transmissão, seja aqui na igreja, seja também em casa, Deus, que o Espírito Santo possa estar alcançando a todos, ó Deus. Que o Senhor venha nos fortalecer, venha nos ajudar, Pai. Nós entregamos na Tua presença, Deus, qualquer ansiedade, estresse, qualquer medo, qualquer preocupação, ó Deus, pedindo que o Senhor venha cuidar, Deus, nos dar paz, nos dar orientação, nos dar força, nos dar fé, ó Deus, para que possamos estar com o coração livre, para adorar o Teu nome, para Te louvar, para Te glorificar sempre, Jesus. Ó Deus, que nenhuma tribulação, nenhuma provação, Deus, venha desanimar, ó Deus, o nosso coração e venha nos impedir de estar na Tua presença, Deus. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas que cometemos, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, ó Deus. O Senhor sabe que de repente algo que nós fizemos que desagradou a Ti, ó Deus. Mas eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, Deus, tire qualquer culpa do nosso coração nesse momento, Deus. Abençoe a nossa vida, a nossa família, abençoe nossos familiares, aqueles que precisam de salvação, de transformação, ó Deus. Traga paz e harmonia sobre cada casa, cada relacionamento, entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre familiares, ó Deus. Que o Senhor venha, Deus, com o Espírito Santo sobre a nossa casa. Também abençoe a nossa igreja no decorrer desse dia, Deus. Abençoe toda a liderança, todos os ministérios, os voluntários, ó Deus. Que mesmo nesses momentos de pandemia, Deus, nós possamos estar com o nosso coração não frio, mas nosso coração aquecido, nosso coração com disposição, Deus, de Te buscar e de Te adorar, ó Deus. Abençoe a nossa vida, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão nesse momento. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vamos continuar de pé, vamos louvar a Deus. Um, dois. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Nós vamos louvar ao Senhor com um hino nessa manhã que o Senhor nos preparou.
Jesus amigo temos. Em Jesus amigo temos, mais chegado se um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, enfrentamos tentação, mas conforto recebemos indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre nossa força e refúgio em oração. Se o mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Amém. Aleluia. Amém, graças a Deus. Irmãos, poder sentar um minutinho? Bom, aviso, nós temos que na próxima sexta-feira, o encontro da terceira idade, às 14 horas, aqui na igreja, né? Será um encontro presencial. Os irmãos podem observar no aviso, né? Aos poucos, sabe, estamos numa de pandemia, mas aos poucos os ministérios voltam a ter atividades também presenciais, né? Então nós temos aqui o encontro da terceira idade, alguns outros ministérios também aos poucos estão voltando às suas atividades. Vamos entregar os dízimos e as ofertas ao Senhor, né? Lembrando sempre as formas, os irmãos já sabem, né? Transferência, pode trazer durante a semana também, além do gasofilácio aqui. Texto aqui de Levítico 22, versículo 31, diz: obedeçam aos meus mandamentos e ponham-nos em prática, eu sou o Senhor. Esse é o texto para nós pensarmos os dízimos e as ofertas. Obedeçam aos meus mandamentos e ponham-nos em práticas, eu sou o Senhor. Lógico que nós entregamos os dízimos e as ofertas com amor, mas também é um mandamento do Senhor, né? Vocês têm que obedecer os mandamentos do Senhor de coração, é aquilo que Deus determinou para nós, e quando nós colocamos em prática, Deus também nos abençoa, né? Nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus amoroso. Quando nós falamos em mandamento, às vezes as pessoas pensam em algo pesado, algo duro, mas
Nós obedecemos de coração, pois Deus Ele nos retribui. Ele nos dá a capacidade de sermos bênção. Então, é sempre nessa visão que nós damos dízimos e as ofertas. Confie que o Senhor cuida da sua vida financeira, sua vida profissional. Deus é o Deus que abre portas. Ele pede apenas para você retribuir aquilo que Ele já deu. Então, obedeça de coração os mandamentos do Senhor. Que Deus, aqui diz, eu sou o Senhor, que nosso Deus é soberano, mas nosso Deus também é um Deus bondoso. Então, vamos orar nesse momento pela nossa vida financeira, a nossa vida profissional, você também que está em casa, tudo que envolve essa questão das finanças, vamos colocar diante do Senhor. Se você está com alguma dificuldade nessa área financeira, nessa área de trabalho, confie que Deus vai te dar a provisão, Deus vai continuar te abençoando, mas não permita que o inimigo ele venha a atacar o seu coração com qualquer sentimento de dúvida ou de ansiedade. Vamos orar também pelos dízimos, pelas ofertas e pelas nossas finanças. Senhor nosso Deus, nós, como diz a Tua palavra, queremos obedecer os Teus mandamentos, Deus, pois o Senhor é um Deus soberano, Deus, colocar em prática aquilo que nós dizemos ter fé, ó Deus. E eu peço em nome de Jesus que o Senhor continue abençoando aqueles que com amor têm obedecido os Seus mandamentos. Deus abençoe o dízimo e a oferta que será consagrado aqui e que também tem sido entregue de outras formas durante a semana, mas o Senhor recebe a todas. Nós consagramos na Tua presença, Deus. Abençoa, multiplica sobre a vida de cada um, também sobre aqueles que estão com dificuldade nessa área, Deus. Nós queremos pedir que o Senhor venha com uma bênção especial, Deus. Aquele que está desempregado, de repente alguém está com dificuldades no seu negócio, que é um autônomo, Deus, no seu emprego, Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um, Deus, abrindo portas, dando provisão, Deus, tirando a ansiedade no coração, mas dando sabedoria para que a situação seja resolvida e fazendo um milagre naquilo que nós, como seres humanos, não podemos fazer, ó Deus. Mas o Senhor é um Deus que também nos dá essa provisão financeira e profissional, Deus. E continue abençoando a nossa igreja, na administração desses recursos, que eles continuem sendo bem usados, que o Senhor dê sabedoria vindo do Espírito Santo a toda a administração dessa igreja, e para que o trabalho do Senhor aqui em Vila Diva continue crescendo em todas as áreas, Deus. Nós consagramos esses dízimos e essas ofertas na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta pode estar consagrando a Deus enquanto nós cantamos. Amém. O Senhor, Ele é o nosso protetor, o nosso refúgio, o nosso libertador. Não há outra rocha que não seja o Senhor. E nos alegramos do Senhor nesse dia, porque o Senhor é a nossa alegria. Bendirei para sempre, em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei do que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo
ó Deus, o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meu Deus, Tu és forte, Tu és grande, forte, forte. Não me abalarei, e do Senhor Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem, protetor, meu refúgio, libertador. Uma das jovens da nossa igreja, um marido prima dela faleceu sexta-feira num acidente de moto. Então, também a família da Vanessa, vamos orar por mais essa família enlutada. Vamos orar para essas famílias enlutadas e por várias outras que, de repente, estão com problemas de saúde. Nós temos vários pedidos que são compartilhados no grupo de intercessão, né? De várias pessoas que, de repente, estão com problemas de saúde, né? A irmã Lourdes, por exemplo, do grupo de intercessão, tinha comentado de uma das crianças que ela cuida lá no Jardim da Conquista, o Iago, que está internado, né? Então, vamos orar também. É um dos meninos, os irmãos sabem o trabalho que a irmã Lourdes, o irmão Osmar faz no Jardim da Conquista, uma das crianças lá está internado. Vamos interceder também pelo Iago. Então, são vários pedidos, né? São os que eu me lembrei, de repente os irmãos têm outros pedidos, por algum familiar, ainda mais nessa época de Covid, de repente sempre conhecemos várias pessoas que estão com Covid, que estão infectadas, internadas. Vamos nos unir em oração por esses pedidos, pedindo que Deus realmente console essas famílias, abençoe os doentes e qualquer outra situação de sua vida também. Vamos interceder, vamos colocar diante do Senhor. Olha, são tempos difíceis, muitos pedidos realmente não são fáceis, né? Mas vamos estar orando, vamos nos unir uns com os outros. A situação que você tiver no seu coração, coloque diante de Deus. Quem puder nesse momento, se for possível, fique de joelhos. Vamos nos ajoelhar humildemente diante do Senhor e pedir que realmente que Ele nos atenda às nossas orações. Vamos orar com humildade. Quem for possível, quem não puder, não tem importância. Portanto, você estar com o seu coração humilde diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar na Tua presença todos os pedidos que foram elencados aqui, ó Deus. Pedimos pelaquela criança, o Iago, que está internado, Deus. Eu peço pelo Felipe, Deus, internado. Também nós oramos por todas as famílias enlutadas, a família da Vanessa, da Marilda, da irmã Eni, da irmã Edna, Deus. Eu peço que o Senhor venha com um consolo, Deus, que só o Senhor tem, ó Deus. Que só o Senhor, Deus, pode dar a essas famílias que perderam um familiar, ó Deus. Que o Espírito Santo possa estar invadindo o coração de cada um nesse momento, Deus. Dando consolo para que essa pessoa realmente possa continuar confiando no Senhor, ó Deus, mas essa tristeza do coração, é o Senhor, ó Deus, através do Espírito Santo que pode tirar. Nós intercedemos por todos esses enfermos, por aqueles que estão infectados, Pai, com a Covid, aqueles que, de repente, estão fazendo tratamento em casa, ou que estão no hospital, ó Deus, eu peço que o Senhor venha, Deus, com socorro sobre cada um deles, ó Deus. Também nos proteja no nosso dia a dia, Deus, nos nossos contatos. O Senhor nos proteja, Pai, desse vírus, ó Deus. Que o Senhor continue trazendo a vacinação àqueles que precisam, Deus, para que essa situação, Deus, possa cessar, ó Deus, em nosso mundo. E por isso nós clamamos a Ti, pois o Senhor é um Deus poderoso, Deus, que tem essa condição de resolver essa situação, Deus. Também abençoe qualquer uma das situações que os meus irmãos, tanto aqui na igreja quanto em casa, estão colocando diante do Senhor. Qualquer situação familiar, de relacionamentos, situação de trabalho, situação financeira, situação das emoções, alguém que está se sentindo triste, solitário, deprimido, que o Senhor venha trazer a restauração também para essa pessoa, para essa vida, Deus. Aqueles que realmente, às vezes, estão
frios espiritualmente, Deus, que o Senhor não permita que isso aconteça, que o Senhor aqueça, que o Senhor faça que esse momento não traga comodismo ao coração de ninguém, ó Deus. Mesmo que nós não possamos estar na igreja como estávamos antes, mas que o Senhor possa aquecer o nosso coração e que em breve, Deus, todos possamos estar juntos, que o Senhor venha acessar essa situação de pandemia e de restrições, ó Deus. Enche nosso coração na Tua presença, Deus. Faça que ninguém fique distante do Senhor, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, para que ninguém possa se sentir confortável, Deus, com qualquer situação que desagrade ao Senhor, ó Deus. É isso que nós mais te pedimos. Traga a bênção sobre nós, qualquer situação que precisamos resolver, qualquer coisa que traga ansiedade no nosso coração, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, força, direção, essa semana, Pai, nesses dias, ó Deus. Abençoe a nossa vida, nós precisamos do Senhor a cada dia, Deus. Por isso nós estamos de joelho, Deus, pois em nós mesmos não temos as respostas para tudo, não temos a condição de resolver cada uma das situações, mas nós confiamos em Deus. Nos enche de fé, de esperança, nos alimente com a Tua palavra, Deus, a cada dia, e no dia de hoje, especialmente aqui na igreja, Deus, que tudo aquilo que acontece de orações, de louvores, de mensagens, possa encher o nosso coração da Tua presença, Deus. Nós possamos estar Te buscando de coração, que nada venha atrapalhar, que nenhuma voz desse mundo venha esfriar e atrapalhar a voz do Espírito Santo em nossa vida. Por isso nós colocamos todos esses pedidos, pedindo que o Senhor nos dê paz ao nosso coração, nos dê alegria, nos dê a direção, nos dê a vitória em cada circunstância. Nós de joelho consagramos esses pedidos e as nossas vidas diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Atende aí, senão vai falar que não te encontrou. Graça e paz, meus queridos irmãos. Uma alegria enorme estarmos aqui juntos na casa do Senhor, nossos irmãos também nos acompanhando de casa. É muito bom mesmo estar aqui com vocês. Sejam bem-vindos, porque eu tenho certeza que neste dia foi o Senhor que preparou para nós. Você crê nisso, em nome de Jesus? Deus preparou esse dia para nós estarmos aqui, né? Eu tenho essa convicção no meu coração, e nós devemos aproveitar, né, esse tempo, esse dia que Deus preparou para nós, porque são tantos os desafios durante a semana, né? O pastor Ricardo, a gente compartilhou esses pedidos para compartilhar aqui com a igreja, e a gente sabe, né, além desses pedidos de oração, que existem muitas outras necessidades que vão surgindo durante a semana, essa semana que vai estar aí para nós vivermos, com certeza terão outros desafios a serem vividos, mas nós precisamos, né, a cada dia, nos fortalecer no Senhor, nos fortalecer em Deus, tendo a certeza de que Ele está à nossa frente. E eu quero orar com os irmãos mais uma vez pela palavra do Senhor, que traga esclarecimento, entendimento no nosso coração, porque muitas vezes, queridos irmãos, não sei se você já passou por isso, mas muitas pessoas, às vezes, elas querem, né, se dedicar à palavra, elas querem ler a palavra, mas encontram tantos obstáculos, tantas coisas que acontecem. Eu não sei se você já passou por isso, mas uma grande verdade que existe é que as pessoas, elas pensam assim, essa semana eu vou ler a palavra, de repente ela coloca ali um alvo, né? Vou ler o livro de Mateus, um exemplo. E acontece tanta coisa, né, na vida daquela pessoa que às vezes ela acaba não conseguindo ler a Bíblia. Um outro exemplo, às vezes ele fala assim, olha, eu vou me dedicar à oração. Um exemplo só, estou aqui citando alguns exemplos que acontece na vida de muita gente, que às vezes a pessoa fala assim, eu vou orar, 5 horas da manhã eu vou levantar e vou orar. Só que acontece tanta coisa, né, na vida daquela pessoa que às vezes ela não consegue orar. Às vezes ela fala assim, olha, domingo eu vou estar na igreja. Só que acontece tanta coisa que às vezes ela não consegue estar, né? E eu citei só alguns exemplos
que a gente se depara, né, irmãos muitas vezes mandando mensagens, esses irmãos que estão enlutados, tanta coisa acontece, meus irmãos, que eu acredito que só a palavra de Deus, né, as Escrituras Sagradas é que pode entrar no nosso coração e trazer a resposta que cada um precisa, porque cada um que ajoelhou, ficou do seu jeito, orando, clamando a Deus, tem uma necessidade. E eu estava ali orando, pedindo misericórdia de Deus, porque nós temos idosos, nós temos jovens, nós temos adultos aqui neste lugar, nós temos pessoas nos acompanhando, e a palavra ela precisa alcançar todos os corações. Independente se a pessoa está com um problema na unha do pé, ou se a outra pessoa está desempregada, ou se a outra pessoa está enlutada, são diversas as necessidades, mas que a palavra ela tem que alcançar aquele coração que está sedento, né? Então vamos orar, me ajude em oração nesse momento, vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos, e nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela oportunidade neste dia de estarmos na sua casa. Ó Deus, nós cremos e investimos o nosso tempo em oração, em dedicação, em preparar a tua palavra, e nós pedimos ao Senhor que neste momento, teu Espírito Santo agora também fale conosco através da palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir a tua voz, porque sabemos, ó Deus, que cada um enfrenta uma necessidade, passou por uma aflição essa semana, talvez traz angústias no seu coração, mas que a palavra precisa encontrar um lugar, um coração sedento para que haja transformação, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja salvação, meu Pai. Ó Deus, que nesta manhã, todos nós que estamos aqui e aqueles que estão em casa nos acompanhando, recebam algo especial do Senhor nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos. Você já sabe, né? Nós estamos aí trabalhando esse livro de Atos, né? É um estudo, é uma mensagem, né? Sobre este livro, para nós extrairmos verdades do que a igreja primitiva viveu, né? E nada melhor do que nós extrairmos sermões da Bíblia, aonde nós podemos aplicar também situações que eu e você, nós vivemos. E já começamos, né, alguns domingos atrás, esse livro de Atos, e nós vamos, um bom tempo, né, trabalhar esse texto. Por que isso? Porque isso dá direcionamento, né? Você que está vindo de manhã, que nos acompanha de manhã, você já sabe, né, que nós estamos estudando, trabalhando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Alguns estudiosos disseram que deveria ser Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo foi tremendamente ali atuante na vida da igreja. E então nós também precisamos entender que o Espírito Santo ele está agindo nas nossas vidas, tá bom? E através desse livro de Atos, que conta o começo, o início da história da igreja primitiva, nós também podemos aplicar nas nossas vidas. Então, Atos capítulo 2, e a partir do verso 42. Atos capítulo 2, verso 42, você em casa também acompanhe a leitura, tá bom? Pegue a sua Bíblia, porque, né, às vezes está em casa, se distrai, toca a campainha, o cachorro late, né, a vizinha aparece, enfim, pega a sua Bíblia em casa e acompanha aí a leitura da palavra de Deus, que diz assim: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Amém? Olha para cá, por gentileza. Muito bem, esses versículos, ele nos retrata, né, os passos da igreja primitiva. E aqui esse texto que nós lemos nesta manhã, nos fala justamente isso, né? A prática daquela igreja que nasceu há milhares de anos atrás. E que, na verdade, não mudou hoje, né? A gente vê igrejas, e tem igrejas, vários modelos, vários estilos e gostos, né? Mas, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que há um modelo, né? Talvez não na liturgia. O que é a liturgia? É isso que acontece aqui durante o culto. Abre o culto com uma oração, depois vem louvor, depois vem a palavra, ou então abre o culto com louvor, depois vem oração, enfim. A liturgia do culto, isso é uma coisa. Mas aqui nesse texto nós vemos um modelo de igreja. O que elas viviam todos os dias. E aqui nesse texto, ele está claro para nós que todos os dias eles viviam essa realidade. E aí eu fico imaginando o grande desafio para nós, né, vivermos esta realidade. Porque será que a gente conseguiria viver isso todos os dias? Né? Talvez de forma individual a gente consiga algumas coisas, porque aqui eles oravam, aqui eles compartilhavam as refeições, aqui nesse texto mostra que eles estavam cheios de temor, né? Aqui nesse texto mostra que eles vendiam as suas propriedades e abençoavam aos necessitados. De forma individual, algumas coisas a gente até consegue viver no dia a dia, porque você ora na sua casa, você lê a Bíblia, você ajuda o próximo, um vizinho, um colega de trabalho, um irmão da igreja. Mas aqui esse texto está mostrando para nós como nós devemos viver em comunidade, numa forma coletiva. E é por isso que eu falei que é o grande desafio, porque hoje, né, nos dias que nós estamos vivendo com essa pandemia, com os protocolos que a gente precisa estar com a igreja aberta, as limitações de inscrições que são domingo de manhã, domingo à noite, enfim, é um desafio para nós vivermos essa realidade. Mas eu acredito que nós, mesmo assim, podemos viver essa grande verdade. E aí eu coloquei, né, alguns aspectos, algumas marcas de uma igreja que era modelo e que ainda é para mim e para você. Porque lembre-se que quando nós falamos de igreja, sou eu e você. Nós temos esse lugar físico, né, para nós nos reunirmos, mas a igreja, sem dúvida nenhuma, é eu e você. Se esse prédio, espero que não, mas se um dia ele cair e a gente se reunir ali no estacionamento, ali nós somos igreja. Eu me lembro que a gente fazia, quando era possível, né, a caminhada evangelística, e a gente saía aqui pelo bairro, orando pelas esquinas, e depois se concentrava num lugar aqui atrás, perto ali da feira. Ali é a igreja, nós somos a igreja. Nós vamos ver isso também em outros textos, falando que a igreja, aqui naquela época, ela se reunia nas casas. E ali é a igreja também. Aqui é um local físico, isso tem que estar muito claro para nós, mas aonde a igreja se reúne, é a igreja. É por isso que Jesus mesmo disse que aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei, ali eu estarei. Ele não determinou lugar, mas aonde
2 cristãos, aqui é só uma expressão, ou mais, estiverem reunidos, ali é a igreja, ali Deus está presente. É por isso que quando a gente fala no culto, né, geralmente, dessa forma, usa essas expressões, olha, Deus está aqui, Deus está nesse lugar, baseado nessa palavra, né? Porque alguém pode entrar, um visitante, um ímpio, e ele pode dizer assim, como Deus está aqui? Eu não estou vendo Ele. Aonde Ele está? Me mostra, né? Mas é nesse sentido espiritual, baseado nesse versículo, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou no meio deles. Você crê que Deus está aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa, para nós entendermos, e características, é que eles se dedicavam ao ensino da palavra. Olha aí nesse texto, né, diz assim, como é que está na sua Bíblia? Pode falar, verso 42, irmãos. Isso, e perseveravam. Vamos lá, dizer todo mundo junto comigo? Perseveravam. Então, eles perseveravam. O que é perseverar para você? Alguém quer falar? Pode falar. Alguém quer persistir numa coisa? Isso. Mais alguém? Fala alguma coisa para acrescentar aqui. O que é perseverar? Isso, tudo bem. Mas aqui nesse caso, né, que a irmã Edna falou, vou pegar a última parte dela. Estar lendo a Bíblia. E é isso. Mas naquela época tinha Bíblia? Não tinha Bíblia. Então, como é que eles faziam? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quem eram esses apóstolos? Pessoas que andaram com Jesus, que viveram com Jesus, que estavam vendo Jesus fazer milagres, maravilhas, curas, expulsar demônios, falar do reino de Deus, falar do amor de Deus. Então, eles pegaram todos esses ensinos, aquilo que eles viram, e eles ensinavam às pessoas que se converteram naquela época. Não se esqueça que nós vimos no domingo passado, né, a pregação de Pedro, aonde mais do que de 3.000 almas foram salvas. Olha só no versículo 41, como diz, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Não teve nem classe de batismo, né? Mas tudo bem, aqui é um outro assunto. Os que se aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então, aqui, a igreja, eu estava pensando, a igreja aqui nessa época já começou grande. Eles estavam em quantos irmãos lá reunidos no dia de Pentecostes orando, vocês sabem? 120 pessoas ali em média, né? Orando, clamando a Deus, para que a promessa fosse cumprida, realizada na vida deles. E aí veio o Espírito Santo, e Pedro, cheio do Espírito Santo, prega, e 3.000 almas já foram batizadas, já foram. Fico imaginando, né? Já pensou Pedro ali, discipulando 3.000 pessoas? Não ia ter tempo, irmãos. Não ia ter tempo, né? Já pensou ele marcar na agenda dele, 7 horas da manhã, irmão fulano de tal, vem aqui, ele explica a palavra, tal. Aí mais outro, às 8 da manhã, às 9, ao meio-dia, 1 hora da tarde. 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Só que essas almas, essas pessoas, essas vidas, elas não poderiam ficar só no batismo, que é extremamente importante. Porque o batismo e a ceia é um mandamento do Senhor, né? Nós falamos no dia da profissão de fé, não é isso? Aos candidatos, quais são as 2 ordenanças que Jesus deixou? Quais são, irmãos? Batismo e ceia. Só que aqui nesse caso, parece que eles inverteram, eles se batizaram e depois aprenderam a palavra. Mas há uma grande diferença, né? Porque ali todo mundo estava sedento. Hoje, por que a gente tem a classe de batismo? Por que a gente ensina, né, algumas doutrinas? Porque as pessoas hoje aprendem de tudo, né? Aprendem de tudo. Às vezes elas têm uma história, um histórico
Às vezes elas têm uma cultura que precisa ali ser desmistificada. E ser liberta muitas vezes, até na aula de batismo. Porque às vezes a mãe, o pai, o avô vem de outra religião, de outra cultura, e que ela às vezes tem prática, né, quando se converte. Por isso, irmãos, aproveitando tudo isso, a gente não pode, né, julgar os novos convertidos, as práticas deles. A gente tem que ensinar o que é certo. Porque, assim, me permita dizer, tem até cristão, né, que se diz cristão, que lê horóscopo, hoje em dia. Cristão que assiste a missa, que assiste o culto, e se bobear, participa lá do culto afro. É sério, irmãos, tem muita gente dentro da igreja assim, que é só misericórdia de Deus. É uma mistura de coisas que não dá para definir se ela é ou não cristã. E aqui nesse caso, né, uma das coisas mais importantes que eles fizeram na igreja primitiva é que eles se dedicavam ao ensino da palavra. O que nós estamos fazendo hoje, e permita-me dizer, porque verdades sejam ditas, né? Tem às vezes algumas pessoas que nem gostam muito. Ah, mas o pastor está demorando no livro de Atos, capítulo 2 ainda, meu Deus, quantos capítulos tem esse texto, esse livro de Atos? Nossa, tem 28. Quando que ele vai terminar de pregar esse livro de Atos? Quando Jesus voltar. Eu acho que ele vai montar um púlpito lá no céu, na eternidade, aí ele vai falar, abram sua Bíblia no capítulo 10, ainda estamos no capítulo 10 de Atos. Mas acredite você, que ainda assim tem cristão que diz, mas né, está ainda no livro de Atos. Irmãos, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Realmente. É a palavra do Senhor que nós temos que aprender. Porque é ela que vai nos curar, que vai nos libertar, que vai, sabe, dizer o que precisamos deixar ou acrescentar na nossa vida. E aqui pensando nesse texto, eu acredito que se eles não tinham uma Bíblia, eles usaram a expressão que Lucas mesmo usa, quando Jesus estava conversando com os discípulos indo a Emaús, está lá no capítulo 24, verso 27 de Lucas, que diz assim, e começando por Moisés, decorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a respeito que constava em todas as Escrituras. Era isso que eles ensinavam. Como o povo de Israel viveu, quem foi Moisés, um grande líder de Israel, quem foi Davi, os seus feitos, que foi o primeiro rei de Israel, quem foi Saul, que depois de um reinado abençoado, mas depois se prejudicou com seus pecados, enfim, né? Eram esses tipos de ensinos, e eles falando uns aos outros ali, olha, Jesus, ele fez isso, Jesus, ele fez aquilo, Jesus nos falou para viver dessa forma. Então, eles se dedicavam a este tipo de ensino. E é justamente isso que nós fazemos todos os domingos. Porque, como eu disse, às vezes, o diabo, ele coloca, né, no coração, no pensamento das pessoas, por que eu tenho que ir na igreja no domingo? E eu preguei isso domingo à noite. Por que eu devo ir à igreja? Falei de vários aspectos, mas um deles está claramente aqui para nós nesta manhã, que é perseverar na palavra de Deus, que é aprender a palavra de Deus. Nós, quando éramos crianças, e meus filhos, e vocês que têm filhos, netos, sobrinhos, eles estão na escola para quê? Para aprender a somar, 2 mais 2 é 4, 2 menos 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, enfim, eles estão ali aprendendo teorias e ensinamentos que serão importantes para eles no futuro. É por isso que uma pessoa, ela faz um colégio, ela faz um curso, quando pode faz uma faculdade, por quê? O ser humano, ele entende que o conhecimento, o conteúdo, ele é extremamente importante nessa vida que a gente está vivendo.
Só que eu me surpreendo quando alguns cristãos, às vezes, deixam de aprender a palavra de Deus. Se a gente está vendo que nesse mundo, nessa terra que a gente vive, é tão importante aprender um conteúdo que vai nos projetar a ser alguém profissionalmente no futuro, agora, que dirá a palavra de Deus? O quanto nós temos que aprender, e vou dizer a vocês que só o domingo é pouco. Eu não sei se você tem o seu momento com Deus, a sua devocional. Isso é extremamente importante, meus irmãos, você se separar, dedicar um tempo para, a gente vai falar sobre a oração, mas aqui nesse caso, para ler a palavra de Deus, que seja 5 minutos, que ainda é pouco, mas se você não faz isso, comece com 5 pelo menos, com um versículo. Coloque no seu coração, olha, eu vou me dedicar aqui, vou ler um capítulo por dia. De repente, passou um mês, você já leu um livro da palavra de Deus. Tem irmãos que fazem todo ano, né, o propósito de ler a Bíblia por um ano. Só que, infelizmente, muitas pessoas já esqueceram de ler a palavra de Deus. Às vezes querem uma direção, né? Eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus toque no meu coração. Abra a Bíblia e Deus vai falar com você. Já está muito claro, a gente não fala, a gente não expressa. Esta é a palavra de Deus. Então, é a palavra. Se a gente quer ouvir a Deus, tem que abrir a palavra. Seja aqui, seja em casa, o momento que você puder, mas se dedicar à palavra de Deus. Vale ressaltar que Jesus Cristo mesmo diz a Satanás, ao diabo, enfim, algumas outras versões dizem, né, ao diabo e assim por diante. Quando ele foi tentado lá no deserto, o que é que Jesus disse? Jesus disse o que para Satanás, irmãos, quando ele foi tentado? Quando ele foi tentado, entenda bem o texto, está lá em Lucas capítulo 4. Jesus, ele não repreendeu o diabo, olha só que interessante. Jesus repreendeu, né, pessoas que estavam endemoniadas. Mas quando o diabo veio tentar ele, o que Jesus fez? Ele disse várias vezes aqui, né, naquele contexto, por exemplo, verso 8. Jesus respondeu, está escrito. Jesus confrontou o diabo com a palavra. Jesus não impôs as mãos, né, que nem hoje, enfim, muita gente tem aí o hábito, o costume, mas aqui não quero entrar nesse mérito, mas Jesus não ficou ali, né, como lançando poder sobre o diabo, assim, olha, está repreendido em nome de Jesus. Não. Jesus confrontou Satanás com a palavra. Isso quer dizer muito para nós, meus irmãos. Por quê? Porque se você não tiver conhecimento da palavra, você pode ser prejudicado. Você pode entrar numa cilada de Satanás. Você pode ser, enfim, enganado pelo diabo. Mas Jesus mesmo mostra que ele disse para o diabo, está escrito a palavra. E foi dessa forma que ele enfrentou o diabo e ele teve vitória sobre aquelas tentações. Voltando aqui para o nosso texto, né, de Atos, a igreja primitiva, ela entendeu a importância de se dedicar, de perseverar no ensino da palavra. Infelizmente, né, hoje em dia, tem muitas igrejas que já abriram mão da escola dominical. Abriram mão já. Não é o nosso caso. Nosso caso é porque a gente não pode, né, ficar... Aqui a gente tem um lugar arejado, janelas, ventilação, mas uma sala é mais complicado a gente estar. Mas ainda assim, né, eu quero citar esse exemplo. Os jovens mesmo, os adolescentes, eles estão vindo 9 horas da manhã. Para quem não sabe... né, eles estão fazendo todo sábado a célula deles, e hoje, né, todo domingo eles já começaram, já há um tempinho,
às 9 horas da manhã, a aprender a palavra de Deus. Não é isso, Samuca? Você está em cima, né? O Samuel que está em cima? Isso, Samuel, os meninos estão ali. O óculos é só para perto. Mas eles já estão 9 horas da manhã, aprendendo nesse frio. São corajosos e parabéns para eles. Porque muitas vezes, né, as pessoas não querem nem abrir a Bíblia na semana, na sua casa. Na sua casa. É como aquele velho ilustração, aquela velha ilustração, né? Que tinha uma pessoa que perdeu o óculos e ela não achava o óculos. Ela chegou para o pastor e falou: pastor, o senhor viu se o meu óculos estava lá na igreja? O pastor: não vi, irmã, não achei seu óculos, tal. Aí diz que certa vez o pastor foi visitar a irmã, né, na casa dela. Não é o meu caso, né, mas estou dizendo uma ilustração. Aí o pastor foi visitar ela na casa dela e falou assim: irmã, onde está a sua Bíblia? Vamos ler a Bíblia junto, né, para a gente orar. Foi muito bom a visita. Aí diz que aquela irmã foi pegar a Bíblia dela. Quando ela pega a Bíblia, aonde estava o óculos? Dentro da Bíblia. Aí o pastor olhou para a irmã, né? Eu posso imaginar a cena: ô irmã, achou o óculos, né? Não estava lendo a Bíblia. Aí, se fosse hoje, tem alguns espertinhos que até pode falar assim: eu não li a Bíblia, né, de papel, mas eu estou lendo a Bíblia digital aqui no celular. Por isso que eu não achei meu óculos. De repente, aquela mulher pode falar. Mas, irmãos, aqui é só para a gente descontrair um pouco, mas para trazer essa profunda verdade que é tão importante para nós. Precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler a palavra. Precisamos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus. É extremamente importante, meus irmãos. Queridos, se essa igreja primitiva, que começou naquela época, ela entendeu que era importante a perseverança na palavra de Deus, que dirá nós hoje? O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, escute o que diz a palavra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Doutrina. Feijão com arroz. Né? Não é um leitinho, como diz lá em 1 Pedro, né? Capítulo 2. Tem que comer um alimento sólido, para que você cresça. Senão a gente vai ficar atrofiado. Você tem que ter nutrientes. E você vai ter nutrientes como? Com a palavra de Deus. Vale muito ressaltar, né, o que Paulo também ele segue dizendo a Timóteo, capítulo 4, verso 3, onde ele diz, olha só que importante esse versículo: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Verso 4. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Olha só, meus irmãos, um alerta para mim e para você, né? Um alerta que nós precisamos ter cuidado do que estamos ouvindo, inclusive da palavra de Deus, né? Me permita aqui dizer, eu estou pensando em preparar, já vou falar, né, à noite, 2 tipos de sermão. Falar o que é o luto, né, e as pessoas que estão passando por essa fase, por esse momento, que eu acho importante, né? A gente só hoje viu quantas pessoas enlutadas da nossa igreja. Então, se Deus assim permitir, eu vou preparar uma palavra sobre o luto para a igreja, como a gente vive esse momento. E também, Deus colocou no meu coração o perigo das redes sociais. Porque, irmãos,
de verdade, né? O pastor aqui da igreja, a gente sabe que muita gente ouve pregações, com certeza, né? Ainda mais hoje que está fácil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você conhece a vida daquele pregador? Você conhece a família dele? Você conhece como ele vive no dia a dia? Aqui você está me conhecendo. Aqui a gente está disponível. Quer conversar, ligar, mandar uma mensagem? Você me conhece. E aí a gente às vezes ouve uma pastora, um pregador. Não estou dizendo que é ruim, não é isso. Entenda bem a minha colocação. Mas que às vezes você não sabe a vida dele como é que é. Né? Se bate ou não. A verdade, a gente vê isso na televisão. Se bate na esposa, se maltrata os filhos, se dá um bom testemunho, porque abrir e pregar é fácil até, hein? Abrir e pregar até é fácil, mas tem que ver se tem uma vida com Deus. Então tome cuidado. Porque o apóstolo Paulo, ele já dizia isso para Timóteo. Cuidado. Porque, as pessoas vão atrás de coisas que gostam, não que querem ouvir. As pessoas vão atrás daquilo que elas querem ouvir, não daquilo que elas precisam ouvir. E tem disso muito hoje, viu, meus irmãos? É isso que eu quero. Olha que palavra abençoada. Nossa, era isso que eu precisava ouvir. Tudo bem. Mas às vezes é uma questão de gosto seu. Porque quando você vai no mercado, você escolhe. Se tem lá 2 marcas de macarrão, você escolhe uma delas. Na palavra do Senhor, não é o que a gente escolhe, mas é o que a gente precisa ouvir. Então, a gente tem que se dedicar na palavra, para trazer discernimento ao teu coração, para trazer orientação, né? Mas vamos seguir em frente, olha, a hora passa muito depressa, queridos. Qual era a outra qualidade dessa igreja, uma marca profunda dela? A comunhão com os irmãos. Né? Porque aqui diz que eles se dedicavam na doutrina e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma das formas que a gente vê, né, que podemos viver em comunhão, está bem claro aqui, o partir do pão e nas orações. Irmãos, olha só, olha para cá. Uma das coisas que eu penso, né, humildemente falando, que ainda vai continuar na eternidade, é o louvor e a oração. É o louvor e a oração. Porque ela diz lá que nós estaremos prostrados, estaremos adorando a Deus. Mas a oração também, acredito nisso, porque a oração é o quê? É falar com Deus. E lá na eternidade nós vamos fazer o quê? Vamos virar as costas para Deus? Não, nós vamos falar com Deus. Nós vamos ver quem Ele é, face a face. Então, a oração, ela é muito importante ser exercitada nos dias de hoje. Aqui diz claramente, eles perseveravam, eles se dedicavam, é o que vocês falavam, é insistir na doutrina, no ensino, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E ainda tem gente que não acha importante estar na igreja. É uma grande verdade isso. A minha comunhão é com Deus. Sem dúvida, se você não tiver isso como alvo, então desiste da vida cristã. A sua comunhão primeiramente é com Deus, mas também com os irmãos. Mas também. Por que é que lá no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que no momento da refeição, eles celebravam a ceia do Senhor? Porque era importante estar unidos, juntos. Por que é que o último momento que Jesus estava com os discípulos foi quando? Numa refeição. Não foi num milagre que ele fez. Logo depois ele foi preso. O que ele fez? Chamou os discípulos, inclusive Judas, né? O traidor, mas chamou lá, estava com eles como? Numa refeição. Jesus sabia que era importante estar em comunhão, estar junto. Você sabe disso. Para quem já assistiu aqueles documentários de vida animal, né?
principalmente para o animal que caça, né? A presa é fácil quando? Quando ela está sozinha. Né? Quando ela se isola do grupo. Quando ela não está no grupo, o que acontece? O instinto animal do caçador, o que ele faz? Opa, o grupo está ali, junto, não dá para eu entrar no meio. Se eu entrar, até o leão, né? Que é o reconhecido como o animal mais feroz, né? Até o leão não é bobo. Se ele for no grupo, o grupo acaba atacando ele. Então, o que ele faz? Eu vou em quem está isolado. Eu vou em quem está sozinho. E, geralmente, quem está sozinho, está isolado, está doente. Mas o caçador não quer saber disso. Ele ataca e mata. Não estar em comunhão com a igreja, irmãos, pode ser um grande risco disto acontecer. É uma grande verdade. E nós precisamos olhar para a igreja primitiva, porque o apóstolo Paulo, porque ainda não tem certeza de quem escreveu essa carta, mas Hebreus, capítulo 10, é as escrituras que estão falando, né? Hebreus, capítulo 10, diz: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Quando é que esse versículo vai entrar no coração da gente? De verdade. Quando é que esse versículo vai entrar no coração de muitos? Porque está claro aqui para nós. Não deixemos. Hoje eu estou com frio, não vou na igreja. Hoje choveu, não vou na igreja. Hoje eu não acordei legal, não vou na igreja. Hoje eu estou com uma dorzinha no dedinho do pé, não vou na igreja. Hoje não tenho a roupa que eu gostaria, não vou na igreja. Só que, pega esses exemplos, vamos ser sinceros, irmãos. Será que alguém fala isso quando ela precisa trabalhar? Hoje eu não vou trabalhar porque meu dedinho está doendo. Hoje eu não vou trabalhar. Está frio, estou olhando aqui na janela, está gelado. Hoje eu não vou na igreja, no trabalho porque eu estou tão chateado hoje. A gente usa esses exemplos para trabalhar. A gente usa esses exemplos para deixar de ir numa consulta que levou 6 meses para ser marcada. Você sabe disso, né? A gente tem um plano aqui, um convênio médico, que eu acompanho, eu sei como é que é as coisas. Tem gente que leva 6 meses, num convênio pago, muitas vezes, 6 meses para ter uma consulta para o médico, às vezes ele olha para a sua cara, vai para casa. Infelizmente. Agora, 6 meses, esperando uma consulta, pode estar o frio que rachar, aquela pessoa fala, hoje eu não vou. Porque está frio, eu vou esperar mais 6 meses para ir no médico. Não, ela vai. Por que a igreja a gente faz diferente? Não a gente, né? Eu estou falando o que a Bíblia está dizendo. Porque a Bíblia aqui diz que a igreja primitiva, eles se dedicavam todos os dias. Todos os dias. E tem gente, às vezes, que hoje, né, aproveitou a carona do coronavírus e dizendo, não pode ir na igreja, mas pode ir no mercado. Não pode ir na igreja, mas pode ir no cinema. Não pode ir na igreja, mas está na praça, está lá no Parque Ibirapuera, está lá no Parque do Serete. Não posso ir na igreja, mas estou no aniversário. Não posso ir na igreja, mas tira foto sem máscara. Do lado de alguém. Não, porque na igreja eu pego o coronavírus. Santa paciência, né? Eu uso a máscara, eu tenho uma dificuldade tremenda para pregar. Não sei se os irmãos percebem, mas eu fico até sem fôlego. Mas para dar o exemplo também, a gente tem que ser o exemplo de tudo, né? Mas eu fico olhando assim, né, Deus pensando como é que Deus compara a igreja primitiva com a igreja dos dias de hoje? Irmãos que se dedicavam
Todos os dias. E, queridos, se prepare. Se prepare, por quê? Porque você vai ver no livro de Atos, depois a perseguição. Porque agora é como se fosse aquela questão assim de namoro, sabe? Quando a pessoa conhece alguém, oh, minha linda, oh, meu lindo, eu te amo, flores, chocolate toda semana. Depois que casa, você sabe como é que é, né? A igreja primitiva estava nesse momento, viu? Agora era só 1000 maravilhas. Mas depois, vocês vão ver o que aconteceu. Porque não era uma igreja perfeita. Mas eles se dedicavam. Agora eu fico pensando e aproveitando, né, esse momento. Algumas pessoas estão dizendo assim, eu não vou na igreja porque lá eu fico doente, lá eu posso ser contaminado. A gente tem, a Liane está lá, as meninas da recepção, mede a temperatura, tem álcool gel em tudo que é lugar, tem espaço para você sentar, uma igreja arejada, tem tapete que a gente joga produto para você limpar os pés. Tem mais proteção do que o supermercado que você entra, que se você sair, nem deram conta que você estava lá. Não, mas na igreja eu posso pegar Covid. Mas no parque você não pega, né? No supermercado você não pega, né? No shopping você não pega, né? Aí eu fico olhando, irmãos, porque cada um vai dar conta de si para Deus. Aí eu fico olhando para texto assim, e eu fico pensando, né? Se tivesse, vamos falar aqui baixinho, e se tivesse uma perseguição na igreja? E se fosse desencadeado uma perseguição na igreja? O que as pessoas fariam? Não ia sair mais de casa, né? Iam se trancar. Como ia comer? Como ia beber? Como ia pagar as contas? Não vai trabalhar? Não, estou sendo perseguido, né? E aí, responde como? Como é que a gente presta conta para Deus da nossa suposta cristandade, espiritualidade, dizendo que, eu estou fazendo muito indo no domingo, se tem cristãos lá no Oriente que perdem a sua vida por causa de Cristo? Que cristianismo que estamos vivendo hoje? Que igreja é essa? Não estou falando só de Vila Diva, irmãos. Que igreja que se pode dizer que é de Cristo? Se nós compararmos a igreja primitiva, há milhares de anos atrás, e se nós compararmos a minha vida, olhando para esses missionários, esses pastores, que estão lá dando a sua vida para Deus, e vocês sabem disso, que muitos aqui já trouxeram testemunhos, já passamos vídeos, onde os cristãos são perseguidos, são, como fala, martirizados, mas torturados. Eu fiquei horrorizado quando eu ouvi um testemunho de uma pessoa dizendo, e foi aqui na igreja, que ela disse que os cristãos lá na China, por exemplo, eles pegam, um exemplo só, né? Eles pegam um trator e passam por cima desses cristãos. Tortura. Imagine você pegando o pé, vem vindo, a perna amassando, ainda ela está viva, o coração dela está batendo, mas o trator vem passando, imagine a dor que essa pessoa sente. Mas ela está lá firme, por causa de Jesus, não nega Jesus por nada. Mas é o Covid, pastor, não posso ir na igreja, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Não tem que prestar conta para mim, vai prestar conta para Deus. Porque é isso que a palavra está dizendo. Que eles estavam juntos. Nós, hoje, trazendo a realidade, temos que estar juntos. Temos aí, graças a Deus, né, alguns momentos que podemos estar juntos. Não é tudo que dá para voltar. A gente também tem que ter bom senso, eu sei disso. Mas terça-feira de manhã, muitos poderiam estar, mas não estão.
deixa eu dizer uma coisa aqui, né? Aproveitar. Tem muita gente que fala assim, mas o culto de quarta-feira é só online, pastor? Só online, porque justamente essa pessoa que fala que deveria ser presencial, ela não está. Dá para acreditar? Dá para ter uma ideia? Deixa eu até aproveitar, por que a gente toma algumas decisões? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, um absurdo a igreja não ter culto presencial de quarta-feira. E já falaram para mim, eu falo assim, querido, você vai estar? Aí desconversa, né? Aí vai, pastor, eu chego tarde, eu tenho que dar comida para o meu marido. Então, meu irmão. A gente tem que pensar muito, irmãos, olhar. Como é que eu estou vivendo, nós estamos vivendo a nossa vida? Eu coloquei justamente isso, e eles se dedicavam. É dedicação, é compromisso com a obra de Deus, com o reino de Deus. Se não quiser ter com o pastor, não tenha, eu sou só um homem. Eu sou aqui um servo de Deus. Estou aqui humildemente dirigindo a igreja do Senhor, com muitas falhas que tem. Mas a gente vai prestar conta para Deus. Para Ele não tem jeito. Para o pastor, para o líder, a gente até engana, né? Mas para Deus a gente não vai conseguir. E aí diz a palavra, né, que diariamente, irmãos, com alegria, sinceridade de coração. No Salmo 122, né, nos fala isso. Eu gosto muito desse versículo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. E sabe, é isso que eu vou preparar no dia que eu for pregar sobre redes sociais. A distração de hoje em dia. Temos muita distração, irmãos. Pastor, mas naquela época eles não tinham celular, eles não tinham Facebook, eles não tinham Instagram. Nossa, é tão divertido ver isso. Então, às vezes, se a gente não souber usar as redes sociais, isso vira uma maldição. Porque naquela época eles não tinham redes sociais e eles se dedicavam a quê? Ao ensino. Ao ensino. A gente tem que saber valorizar o que é mais importante para nós. E eles estavam reunidos em oração, meus irmãos. Que coisa linda que essa igreja viveu. É resultado disso, fruto, que eles viveram sinais e maravilhas. Não tenho dúvida, quando a gente olha aqui o texto, e falam que eles viviam sinais e maravilhas, resultado do quê? De oração. Uma vida com Deus, comunhão com o Senhor. Aqui eu separei um versículo tão importante, quando no livro de Atos, capítulo 9, verso 11, diz, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Paulo estava orando. Uma das razões que ele escreveu, orai sem cessar. Ele sabia o quanto era importante a oração. Vamos praticar, meus irmãos, a oração. Né? Vamos continuar orando na presença do Senhor, porque Jesus mesmo disse, a minha casa será chamada casa de oração. E nós somos chamados a isso. Você orar na sua casa, mas também orar na casa do Senhor. Puxa, ainda preciso continuar aqui. Prometo que vou ser rápido. Uma igreja dedicada em servir a Deus. Lá no verso 44, 45 diz, todos os que criam, todos. A Bíblia, né, não ia dizer se houvesse só alguns, mas diz, todos os que criam estavam unidos, olha só, e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e o repartiam com todos, segundo a necessidade de alguns. Olha aqui a expressão
de uma pessoa que é convertida, quando ela ajuda, quando ela abençoa alguém. Porque a Bíblia, o que ela mais confronta a gente é o egoísmo e o orgulho. A palavra de Deus nos fala que com o orgulho, né, Deus ele rejeita, Deus não se agrada, mas Deus se agrada do humilde. Deus derrama a graça sobre o humilde. E aqui, por eles agirem dessa forma, meus irmãos, eles vendiam a sua propriedade. Por que eles vendiam a sua propriedade? Porque se você pegar no capítulo 2, naquele momento em que o Espírito Santo veio sobre eles, no dia de Pentecostes, se você pegar lá no verso 9, diz assim: pardos, medas e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província, Figília, Panfilha, Egito, todas as partes da Líbia, enfim, ele começa a citar um monte de lugar daqueles cristãos, aquelas pessoas que vieram de outros lugares para estarem ali. E eles não pretendiam ir embora rápido, porque eles estavam aprendendo o ensino dos apóstolos. Então, eles precisavam ser cuidados, precisavam se alimentar, precisavam de estar em algum lugar. E aqueles irmãos entenderam que era muito bom eles estarem ali, ao ponto de venderem as suas propriedades e investir neles. Olha aqui, meus irmãos, quanta coisa a gente pode aprender, meu Deus. O desprendimento das coisas desse mundo. A generosidade de abençoar o próximo. Só que hoje em dia a gente tem o egoísmo de dizer assim, ah não, isso aqui é meu, você não tem, problema seu. Mas eles entendiam a necessidade e ajudavam. É o que a nossa igreja faz. A igreja faz. Quando eu falo assim, eu tenho até certo receio, porque não são todos, né? A gente sabe disso. Quando a gente fala, a igreja faz, alguns. Com 1 quilo de alimento, com uma roupa, que a gente vai entregar para os necessitados na rua. Temos 2 caixas lá no salão social e uma ali na entrada. Está cheia as 2, mas aquela eu não sei. Como é que está a Liane aí? Está cheia, está vazia, está pela metade? Pela metade, né? Olha só, irmãos. Será que a gente não tem capacidade de pegar uma meia lá da gaveta e trazer para ajudar um mendigo da rua? Que cristianismo é esse? Que igreja é essa? Que a gente não tem capacidade de pegar. E a verdade é essa, né? Aquela camiseta ou aquela calça que você nunca vai usar, porque você engordou um pouquinho, igual eu, né? Eu, ultimamente, engordei um pouquinho. Você não vai mais usar, mas você tem a capacidade de deixar lá no guarda-roupa, aí você ilusoriamente fala, quem sabe eu vou usar? Quem sabe eu volto no meu número, né? Nunca. Mas a gente prefere criar mofo, deixar lá as traças comerem, do que aquecer alguém que está na rua. Até o ímpio está fazendo coisa para os necessitados. E a igreja está fazendo o quê? É uma vergonha, irmãos. Uma vergonha mesmo. Porque lá no livro de Tiago, capítulo 2, fala que a fé sem obras é morta. Não adianta, não vem com esse papinho de dizer, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu faço isso, aquilo. Mas se também não tem obra, não adianta. A obra, você estender a mão, você ajudar o próximo, isso é resultado da sua salvação. E me espanta dizer, às vezes eu tenho que tirar porque embaça aqui a lente. E me espanta dizer que muitas vezes o ímpio, e você sabe muito bem que aqui na região, né, sem citar nomes, nós temos uma instituição que faz
uma obra social que está alcançando milhares de pessoas, mas você precisa entender que eles não estão fazendo só a obra social, eles estão investindo em pessoas, acredite você, não sei se você conhece ou sabe, mas até onde eu sei, eles cultivam até alimentos, e na embalagem aonde vai o alimento, vai o nome da instituição. Até onde eu sei, essa instituição, eles estão fundando, ajudando milhares de pessoas, de casas, de cidades, ali com alimento, com coisas, e nessa ajuda eles estão doutrinando essas pessoas, que daqui a 5 ou 10 anos que seja, não importa o tempo, serão doutrinadas no Espiritismo. Vocês acham que é só alimento que eles estão dando? E a igreja está dormindo. Ah, não, eu vou para o céu. Eu já estou garantido. A gente precisa ter visão, a gente precisa entender mais. E às vezes temos o egoísmo de tirar um sapato da gaveta, ou R$5 para abençoar um missionário quando vem aqui. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque eu só quero ver o que a gente vai falar para Ele naquele dia. A gente hoje tem tempo de consertar, né? É a palavra, irmãos, que está falando. 1 João, capítulo 3. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Por que você acha que existem cristãos ricos na igreja? Para eles abençoar a obra. Para eles ajudar mais o crescimento da igreja, do reino de Deus. Ai, Senhor. Uma outra verdade desse texto, meus irmãos, é que a igreja se dedicava à adoração. Meu Deus, que texto, que a gente podia ficar aqui um mês só falando nesse texto. Eles se dedicavam à adoração. Lá no Salmo 22, verso 3, diz assim: porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores. Deixa eu te dizer algo sobre isso. Tem dia que a gente não quer louvar a Deus, né? Você se espantou de eu falar isso? Tem dia que tem pessoas que não querem louvar a Deus. Por quê? Porque ela está magoada. Porque ela não gostou que... Um exemplo só, tá? Vou falar do nosso contexto. Porque a Juliana cantou aquele hino. Ah, não gostei daquele hino. Não é o meu preferido. Ah, ligaram o ventilador. Aí a pessoa... Por causa de um ventilador, a pessoa deixa de vir 3 domingos na igreja. E aí ela alimenta aquilo lá no coração dela. Só que a Bíblia está dizendo que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Deus, Ele não habita no meio da sua raiva. Deus, Ele não habita no meio da sua dor. O que isso quer dizer, irmãos? Isso aqui é para mudar a nossa vida. Deus habita no meio dos louvores. Não interessa como eu e você está. Ele habita no meio dos louvores. Porque talvez ali na hora da sua adoração, Deus pode te dar uma estratégia. Ali no momento da adoração, Deus pode trazer uma solução para o seu problema. Mas às vezes a gente fica tão recuado. Ah, não, olha. Oh, meu Deus, quanto problema. Eu tenho, você tem, todos nós temos. Mas não é o meu problema que vai me segurar de adorar a Deus. Não é a minha dor que vai me paralisar de adorar a Deus. Não é o meu sofrimento que passei de repente durante a semana, ou você, que vai impedir de eu adorar a Deus. Porque Deus não habita na dor, no sofrimento. Deus, Ele habita no meio dos louvores.
independente como está o meu coração, mas eu vou adorar a Deus. É por isso que lá em João, capítulo 4, Jesus diz para a mulher samaritana: porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Deus não está procurando somente aqueles que estão curados. Deus não está procurando só a adoração daqueles que são salvos. Deus está procurando verdadeiros adoradores. Se o coração dele está alegre ou feliz, ele me adora. Verdadeiros adoradores. E é isso que a igreja primitiva fazia. E é isso que nós temos que fazer. Se nós temos problemas, vamos orar. Vamos ter fé que Deus vai nos ajudar. Mas isso não pode impedir a sua adoração a Deus. Uma expressão disso é quando Deus fala, Jesus mesmo disse lá em Marcos capítulo 1, ame o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Quando a gente fala amar, é uma expressão da nossa adoração a Deus. E nem dá tempo para a gente falar isso, porque a adoração não é só cantar louvores. É tudo que a gente faz. Mas a igreja primitiva, aqui, eles adoravam. Né? Eles tinham playback naquela época? Ai, que louvor ruim, né? Ô Pedro, você não canta bem, Pedro, para de cantar. Deixa a Maria, mãe de Jesus, que tem a voz mais afinada a cantar. Eles adoravam a Deus. Oh, tem que ter um louvorzão, tem que ter um hino, tem que ter um louvor de adoração, de entrega, senão não é louvor, hein? Péssimo exemplo nós estamos tendo hoje. Porque a igreja primitiva é um grande exemplo disso. Né? Onde não tinha estrelas, não tinha pessoas que eram bajuladas e que adoravam a Deus de todo o coração. Por último, meus irmãos, a igreja dedicava no seu testemunho e na evangelização. Porque diz aqui, enquanto isso acrescentava o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Isso aqui nos faz pensar no quê? Olha que interessante. Esse versículo aqui está falando que eles saíam para evangelizar? Não. Aqui falava que eles tinham lá um grupinho e hoje é dia de hoje a gente põe no nosso calendário, né? Hoje é dia de evangelizar. Vamos lá. Se você notar, por que eu coloquei? No testemunho. O próprio testemunho deles já era a evangelização, todos os dias. Não estou dizendo que a gente não tenha que ter dias, horários para evangelizar, eventos, sim. Mas o que conta, na verdade, é que essa igreja primitiva, o testemunho dela já era uma evangelização todos os dias. E hoje o que mais falta é de testemunho na vida de cristãos. Volto a dizer para os irmãos, eu vou preparar com muito amor essa mensagem de redes sociais, mas o que Deus colocar no meu coração, eu vou dizer. Porque tem muita gente dando mau testemunho como cristão na rede social. Né? Ali ela diz quem ela é, a grande verdade. Ali ela diz quem ela é. Porque o testemunho que a gente tem que dar é o que Jesus fez na nossa vida. Como Ele nos salvou. O que Ele preparou para nós na eternidade. E não dar um mau testemunho. Né? Porque as redes sociais virou ali sala de psicólogo. Né? Só que tem que tomar muito cuidado, porque até é por isso, irmãos, que eu amo a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que nós vamos prestar contas de cada palavra
falada ou escrita. Segura essa. Cada palavra que a gente escrever, que a gente dizer, vamos prestar contas para Deus, porque é o nosso testemunho que a gente está dando diante dos homens. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. Estamos no nosso horário avançado. Vamos orar. Feche seus olhos. O que é que Deus falou no teu coração, querido? Você não veio só receber conteúdo. Ele quer uma posição sua. Então, fale com o Senhor nesse momento. O que é que Ele quer que você mude como igreja? Você que está em casa também, o que é que Deus quer que você mude? Qual é a sua postura? Olhe para a igreja primitiva. Se você não pegou tudo hoje, leia esse texto durante essa semana. E Deus vai completar a palavra dele no teu coração. Para a bênção da tua vida e de todos nós. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus. Aqui estamos reunidos, Senhor, nesta manhã. E nós saímos de nossas casas para ser transformados. Nós não viemos só receber conteúdo. Não viemos só acrescentar mais uma letra do que nós sabemos. Mas nós viemos ser transformados. E olhando para a igreja primitiva daquela época, ela é um modelo de igreja que viveu fazendo a tua vontade, e principalmente nesse texto, agindo conforme alegrava o teu coração. E nos ajuda, Pai, nos dias de hoje, a sermos igreja, Pai. Há muitas coisas, sim, que precisam ser corrigidas, mas nós nos colocamos aqui à tua disposição para servirmos ao Senhor, para amarmos aos outros, para dedicar na tua palavra, para crescermos na evangelização, na oração. Ó Deus, muda o nosso coração nesta manhã, muda a nossa visão, tira em nome de Jesus Cristo toda a religiosidade, tudo aquilo que embaça a nossa visão, toda prática, costume que muitas vezes são obstáculos para o avanço da tua obra, mas nós queremos aqui declarar, Pai, que nós queremos ser uma igreja que agrada ao Senhor, nos ajuda nas nossas imperfeições e nos capacita cada dia mais a estarmos preparados para aquele grande dia que é a volta de Jesus. Obrigado por esse exemplo da igreja primitiva, por esse modelo que ela foi, e que nós possamos aplicar esses princípios na vida de cada um de nós. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. O povo de Deus diz, amém. Deus abençoe sua vida. Um ótimo domingo na presença do Senhor. Fique com Deus.